Oi, gente, esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Eu sou Josi Oliveira e esse é o quadro do canal onde eu leio os relatos enviados por vocês, lá no meu Instagram, @mistério e lenda. Se vocês quiserem que eu coloque anônimo, só me avisar. Se quiserem se identificar, coloque o seu nome, o bairro onde você mora e no final do relato escreva que você autoriza o uso e divulgação da sua história, tá bom? O relato de hoje foi enviado por Bruno da Silva, ex-morador do Complexo do Lins. Dá oi, Vanessa. Oi, Josi. Não é oi pra mim? Oi, Bruno. Oi, gente! Meu Deus, cara. Temos milhões de pessoas assistindo. Uns 5 milhões de pessoas assistindo. A Vanessa deu oi. Enfim, esse relato foi enviado pelo Bruno da Silva, ex-morador do Complexo do Lins. Eu vou ler aqui pra vocês o relato dele. Preparados? Eu não. Preparada, Vanessa? Tô com medo. Os fatos que irei contar agora aconteceram em uma região onde se localiza uma pequena cachoeira conhecida popularmente como Xangô, que fica na Serra Grajaú, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e é conhecida por historiadores como Serra dos Pretos Forros, localizada hoje onde é o Complexo do Lins e a comunidade Água Santa. Os antigos da região contavam que Xangô era usada para rituais de matriz africana e também para usos comuns, como tomar banho, para lavar roupas, etc. Quando jovem, sempre depois da escola, ia com amigos, principalmente em dias de intenso calor, para tomar banho. Foi quando, numa tarde, estava com 2 amigos de infância jogando bola e decidimos ir para Xangô. Na volta para casa, um dos meus amigos, por distração, havia esquecido o chinelo na cachoeira. Quando voltamos para casa dele, a mãe dele perguntou onde ele havia deixado o chinelo, e ele disse que tinha ficado na cachoeira. Ela brigou com ele e ordenou que ele fosse atrás. Só que nesse instante já havia escurecido. Foi quando ele perguntou para a gente se podíamos acompanhá-lo até lá, e na época meu amigo tinha um celular da Nokia que tinha como função revolucionária para a época uma lanterna. Com muito receio, adentramos a mata por uma trilha, nomeada de Maria Canelinha, e eu não sei dizer o porquê desse nome. Tivemos muita atenção com o trajeto, por se tratar de uma área de mata fechada e que tem diversos bichos, inclusive peçonhentos. Talvez por medo, um amigo começou a cantarolar alguma canção, pois na cabeça dele o barulho iria afastar qualquer mal. Eu lembro muito bem de ter dito para ele ficar em silêncio e que a gente deveria respeitar a mata, mas ele persistiu. Já bem perto da cachoeira, não demoramos muito a encontrar o par de chinelos, mas de forma gradual fomos ouvindo um intenso barulho de falatório. Foi um fenômeno que mudou minha vida para sempre, porque eu passei realmente a ter certeza que existe algo espiritual e que não tem explicação. A Vanessa tá cortando um legume aqui, eu tô olhando pro notebook, mas eu tô olhando pra ela. Aí no começo ela tava aqui tranquila cortando, conforme eu tô contando ela tá assim. Ela já tá uma estátua parada assim. Foi um fenômeno que mudou minha vida para sempre, porque eu passei realmente a ter certeza que existe algo espiritual e que não tem explicação. Em meio de uma escuridão de trevas, apenas tendo a luz do luar e a lanterna do antigo Nokia, a gente ouviu centenas ou milhares de vozes pedindo para a gente sair dali. Algumas mais agudas, outras mais graves, algumas com raiva e outras quase inaudíveis, abafadas como um dialeto totalmente atípico. Não havia casas ao redor, pessoas vivendo ali, tampouco uma quantidade absurda de pessoas naquele local, naquela hora. Me recordo com certo trauma do som que vinha de todas as partes. Vinha da frente, acima da minha cabeça, abaixo, à minha esquerda e à minha direita. Nos escondemos embaixo de um pedregulho enorme e mudos, cientes de que aquilo era impossível. O pior estava por vir. Um barulho enorme de algo caindo na água, como se fosse uma grande pedra, e que não parou por aí. Centenas de pedras caíam no rio, sem parar, e à nossa frente também. Podíamos ouvir perfeitamente, é como se estivessem nos atacando para nos expulsar. Era uma chuva de pedras lançadas a esmo. Entramos num desespero profundo. Lembro-me de ter contado em voz alta até 3 para voltarmos correndo pelo imenso caminho. Não lembro como conseguimos voltar, pois a essa altura já estava muito escuro e não se via absolutamente nada, justamente porque a trilha era cercada de árvores e mato alto. Que beleza!
Obviamente sabíamos que estávamos lidando com alguma coisa que não era desse mundo. Um adendo. Hoje sou formado em arqueologia pela UERJ e acompanhei de perto, posteriormente, alguns desses sítios arqueológicos existentes na região e que mostram registros de trabalho escravo. Há muitos artigos científicos que se pode encontrar na internet sobre esse passado tão cruel da nossa história, inclusive nessa localidade. Pude estudar isso de perto e tudo leva a crer que realmente seja um lugar sagrado, pela história que se passou ali. Acredito também que se essas almas quisessem nos ferir de verdade, teriam feito, mas nada nos aconteceu. E este fato fez com que se criasse um respeito da mata ainda maior do que já tínhamos. Cheguei a visitar Xangô na mesma semana de dia, pois precisava entender o que aconteceu. E claro, quase ninguém acreditou, exceto alguns antigos que já haviam nos relatado algumas experiências com andarilhos que eram vistos na mata, descritos usando trajes bem velhos, esfarrapados, muitos com cachimbos e que nunca respondiam aos cumprimentos de bom dia ou olá. Quando voltamos a Xangô, as pedras que deveriam estar lá, tanto fora quanto dentro do rio, não existiam. Se não tivesse acontecido tão bem com meus amigos, eu diria que eu tive um surto. E o fato de não ter nenhuma evidência das pedras só comprovam a minha teoria, a de que eles só queriam a gente longe, mas que não queriam nos ferir. Nunca adentrem a mata sem pedir licença, pois há forças que desconhecemos. Sou prova viva disso. Depois contarei mais relatos sobre essa mata. Então... rindo de nervoso. Palmas para essa pessoa. Porque de uma coisa é certa, assim, a gente tem que ter respeito pelas histórias locais e pelo... Sim. Principalmente pela mata. Total. Pela natureza, na verdade, em si, né? Sim. Mas tem lugares que as histórias são tão pesadas, que eu acho que o eco, por assim dizer, né? Vamos botar dessa forma, o eco do passado, ele fica ali naquele local. A energia, sabe? Fica no local. E assim, à noite, né, gente? Vamos combinar que não é o melhor dos momentos para certas situações. Uhum. Entendeu? Então, sim, eu totalmente acredito que isso pode ter acontecido, sim. Não acredito que tenha sido uma histeria. Total, não, até porque eles iam lá sempre, eles não tinham medo do local, eles não tinham medo do local. Eles iam sempre tomar banho, se divertir e tal, conversar. Não era um lugar que eles iam já com medo de acontecer alguma coisa, né? E não foi só um que viu e ouviu, todos viram e ouviram. E essa sensação de opressão que ele relata muito bem, né? De todos os lugares vem o som. Exato. É como se ele estivesse dentro de uma caixa acústica e o som se propagasse na cabeça dele de todas as formas, Você né? vê que ele fala, né? Que marcou ele, marca até hoje. Imagina. Ai, gente, sei lá. Deve ter sido pesado o negócio. Mas é como ele falou, não queriam fazer mal a ele, né? Acho que não era o momento dele estar ali. Não era o momento, até mesmo talvez para proteger de alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Sim. Quando acontece algo desse tipo, igual quando o Madrugada tava lá no beco, que ele começou a ouvir, vai embora, sai daqui. Ali tem muito assalto. De repente, alguém do bem também tava falando pra ele ir embora, cara. Vai, o que você tinha que mostrar aqui, você já mostrou. Já foi e acabou. Aconteceu justamente no final, né? Quando ele terminou o vídeo, já tava no finalzinho do vídeo. Ele ia pro outro lado. Ele ia atravessar... Não é auspicioso aquele Ele ia atravessar a passarela, ele ia descer do outro lado pra mostrar como era o outro lado da estação de Vila Rosalie. Antes dele descer a escada pra ir pro outro lado, ele começou a ouvir, sentir, né? E justamente é o lado vai que não embora, é legal. Sai daqui, Que é que tem justamente mais problemas, é verdade. Então, eu acho que acontece isso também. Não é que o lugar é deles, eles não querem ninguém ali. Acho que também acontece dos espíritos bons protegerem as pessoas de algumas coisas, né? Sim, energias positivas, com expulsarem as pessoas. Com certeza. Pra não acontecer nada de ruim. Eu acho isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter mandado sua história, Bruno. Foi incrível, apesar de ser assustador para você lembrar disso até hoje, né? Com certeza você lembra nitidamente do dia, de tudo que aconteceu, das vozes. Mas é incrível a história, tá? Sim. Muito obrigada por ter enviado, tá bom? E todo mundo que tá aí, gente, curte, compartilha, comenta aí. Ajuda muito vocês curtirem e comentarem os vídeos, tá bom? Se inscrevam lá no meu Instagram, @Mistério e Lenda.
A gente tá em outras redes também, tá tudo aí na descrição do vídeo. Todas as redes são o mesmo arroba Mistério e Lenda. Segue a gente lá, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!